Fala, tatuador! Seja bem-vindo a mais um Avaliando Tatu, que é o quadro onde eu avalio as tatuagens dos membros do canal. O membro do canal, ele participa de um grupo do WhatsApp, onde ele envia os trabalhos dele para que a gente possa avaliar aqui. E esse tipo de vídeo é maravilhoso, eu sempre digo, porque é o tipo de vídeo que você pode aprender com os erros dos outros. Nada melhor do que aprender com os erros dos outros, né? Porque aí você não precisa errar. Bom, você que já é um Vieira Raiz, o que você vai fazer? Deixar o like, meu irmão, porque você já é meu parceiro e você já apoia o canal e sabe que o vídeo vai ser bom. Agora você que é novo no canal, que acabou de chegar, eu não quero o seu like agora. No momento que você perceber que esse vídeo trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim eu quero que você deixe o like no vídeo e se inscreve no canal. Tipo, aí é o momento que você fala, pô, o Vieira me ajudou, realmente isso aqui eu não sabia, isso aqui é um tipo de dica que vai ajudar na minha carreira, então como agradecimento eu vou aqui deixar o like e vou me inscrever. Explicaçãozinha rápida para você que já é membro do canal e ainda não entrou no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp é muito simples. Você vai entrar ali na página inicial do canal no YouTube e aí você vai clicar em assinatura. Clicou em assinatura, ó, vai clicar em ver tudo, em seus benefícios, tá vendo seus benefícios ali embaixo? Você vai clicar em ver tudo. Clicando em ver tudo vai estar lá embaixo o grupo dos membros do WhatsApp. É só clicar no link e entrar no grupo, porque aí sempre que eu vou gravar vídeo, que eu preciso gravar avaliação, eu mando lá, pessoal, pode mandar tatuagem para avaliação. Aí é o momento que você manda suas tatuagens pra gente poder avaliar, beleza? É isso aí. Então vamos avaliar. Hoje eu separei esse trabalho aqui pra gente avaliar. Na verdade são dois, tá? A gente vai começar por esse e depois a gente vai fazer um outro que é maior, que é um realismo. Mas vamos começar por esse do Rafa. O Rafa mandou: boa noite, meu nome é Rafael, Insta, Rafa Tatu. Rafa com 2A e um H no final e Tatu. Rafa, esse username seu não te ajuda, cara. Muito difícil de te achar. É Rafael, então a pessoa vai pesquisar Rafa, não vai lembrar, não vai saber que é um A mais e um H, entende? O arroba, o username, ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar, ele tem que ser uma coisa prática, simples de te achar. Não pode ser complexo, então, mas deve ser difícil achar só Rafa normal e Tatu, né? Enfim, mas é só uma sugestão aí, tenta encontrar algum que fique mais fácil de te achar. Pessoal, segue o Rafa lá, dá essa moral, os tatuadores eles precisam se ajudar, vamos fazer esse mercado ser mais unido, então segue o Rafa lá. Estou há 6 meses na Tatu, sou de Porto Belo, Santa Catarina. 6 meses de tatu, pouquinho tempo. Vamos dar uma olhada no trabalho do Rafael. Bom, olha que graça, cara. Ficou uma gracinha, parabéns. Dá pra ver que o Rafael se preocupa com qualidade de imagem, né? Pela luz batendo ali, eu acho que tem uma lente polarizada aí. Não dá pra cobrar muito, são só 6 meses de tatu, mas tem alguns pontos que a gente pode falar nesse trabalho aqui. Esse trabalho é o seguinte, esse trabalho ele permite erros, né? É maravilhoso que, assim, permite erros. Por ser uma arte bem abstrata, um desenhozinho, então quando você comete erros, fica parecendo que foi de propósito, fica parecendo que é o estilo da tatu. E então não tem tanto problema. Você olha esse trabalho e fala, pô, não tem erro, tá lindo, né? Porque realmente tá uma graça, tá bonitinho esse trabalho. Mas se você olha mais atento, começa a prestar mais atenção, você vê que tem algumas coisas aqui, tem algumas coisinhas que poderia ter ficado melhor. Que eu acredito que não foi proposital, não. Eu acredito que foi erro mesmo. Ó, começando por esse bold aqui do lado, ó. Esse traço aqui na borda, ó. Ó esse traço aqui, como é que ele tá. Esse traço aqui, ó. Você vê que aqui ele é mais grosso, aí aqui é um pouquinho menos, aqui tá mais fino. Você vê que não tem um padrão certinho esse traço. Ele tá mais grosso, mais fino, mais grosso, mais fino. Se fizesse um bold mais grosso, certinho, na mesma espessura do começo até o final, ia ficar um pouco mais bonito. Aqui, por exemplo, você vê alguns erros de traço. Você vê que esses traços, eles estão bem tremidos. Aqui, por exemplo, ó, um traço bem fininho. E aqui já tá mais grosso, tremido, tá vendo? Ó? Mas vamos lembrar que ele tem 6 meses de tatu, é importante lembrar isso. Aqui dá pra ver que foi feito com rastelado, né? Dá pra ver que esse trabalho ele fez inteiro, mais no rasteladinho. Mas eu acho que tem esses detalhezinhos. Se esse bold ele tivesse ficado mais retinho,
mais certinho. Se aqui, por exemplo, olha essa sombra aqui, pessoal, ó, do pote de pipoca. Essa sombra aqui, dá pra ver que esse cantinho aqui ele não pigmentou, ó. Tá vendo? Esse cantinho aqui, ó, não pigmentou. Eu acho que esses detalhezinhos bobos, sabe? Se tivesse ficado o traço mais retinho, mais atenção no traço, se tivesse feito essa sombra do pote de pipoca certinha, sem faltar aquela beiradinha, tivesse prestado um pouco mais de atenção no traço, o trabalho teria ficado um pouco melhor. Você vê que tem alguns erros de traço, esses traços não estão bonitos, ó. Aí é como eu disse, esse trabalho permite isso, porque ele é meio abstratozinho, aí fica parecendo que foi de propósito, mas se tivesse feito um traço com mais atenção, um traço bem mais certinho, eu acho que esse trabalho teria ficado mais bonito. Além disso, eu senti um pouco de falta de espaço de pele aqui. Eu acho que tá muito... fez rastelado demais. Eu deixaria um pouquinho mais de espaço de pele em algumas regiões, deixaria um pouco mais claro. É importante saber que na tatuagem, às vezes, menos é mais. Tomar cuidado para não pigmentar demais e aí deixar confuso, entende? Tem momentos que você tem locais que você tem que deixar sem pigmento nenhum, que você tem que deixar a pele mesmo. Então, é o que eu faria, mas tudo isso que eu falei relacionado ao trabalho do Rafa são sugestões do que eu acredito que dá para fazer para ficar melhor. Não significa que ficou ruim, ficou lindo esse trabalho, ficou uma graça. Então, parabéns, Rafa, parabéns mesmo, 6 meses de tatu, um puta trabalho bonito, não é só esse, eu quero trazer mais trabalho do Rafa aqui, porque ele tá fazendo só trabalho legal, cara. São 6 meses de tatu, só que com uma puta atenção nos detalhes no trabalho dele, só trabalho bonitinho, sabe? É tudo uma graça que ele tá fazendo, então dá pra ver que o cara não tá pulando etapa, não é aquele cara que tá tentando fazer coisa que não tá na hora ainda, que ainda não consegue, saca? Ele tá fazendo aquilo que ele consegue fazer, tá bem bonito, parabéns. O que eu tô te falando aqui são detalhes que eu acredito que ficaria um pouco melhor a tatu. Dá um pouco mais de atenção pra esse traço, que a tatu vai ficar um pouco mais bonita. Vamos lá, a próxima é essa, do Leandro. Leandro, eu já avaliei a tatuagem do Leandro aqui. Não sei se foi só uma ou se foi mais de uma, mas eu já avaliei a tatuagem do Leandro aqui. O Leandro, ele é aluno do treinamento e é um destaque, é um baita aluno, porque ele tá tatuando muito bem, já tá ganhando dinheiro com tatuagem, tá vivendo de tatuagem. O cara é um grande de um exemplo. Grande de um exemplo mesmo. E vamos lá, o Leandro ele enviou esse Cristo aqui, o famoso JC. Ó, aí ele mandou, Leandro Correia, aqui está o Instagram do Leandro, ó, Correia Tatuador. Segue ele lá, como eu já disse pra vocês, é importante a gente se apoiar. Então vai lá, segue o Leandro, pra vocês ir vendo aí a evolução do Leandro. Ele tem 30 anos, ele tá há 3 meses no curso, mas ele já tatua mais ou menos 2 anos. Faz 2 anos que ele já tá tatuando. Aí ele entrou pro curso agora, pro treinamento, fazem 3 meses. Ó, aqui nós temos o erro que é o Coringa, né? O Coringa do Avaliando Tatu. Toda vez que eu trago algum vídeo de avaliação aqui, sempre tem um erro desse. Que é a tatuagem menor do que deveria fazer. Vocês têm que parar de ter preguiça. Tô brincando, eu sei que não é preguiça. Vocês só vacilam na hora de encaixar a tatu. Olha esse espaço aqui, ó. Olha esse espação aqui no pulso. Olha esse espação aqui em cima sobrando. Pô, ele fez tatuagem muito pequena pro tamanho do antebraço. Puta, a tatuagem poderia ser maior. E tem vários vídeos de avaliando tatu, vários vídeos de avaliação que eu fiz aqui pro YouTube, que eu sempre falo isso. Pessoal, a tatuagem é um material de propaganda, é um material de divulgação. Então, não importa se vai gastar um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de material fazendo a tatuagem maior, não importa. Faz a tatuagem grande, cara. Vai fazer antebraço, pega do comecinho do pulso até a junta. Às vezes eu passo da junta, às vezes eu chego perto do bíceps aqui em cima. Entende? Às vezes eu vou fazer parte de fora do antebraço, eu pego do pulso até aqui em cima do cotovelo. Eu faço tatuagem gigante, porque fica impressionante, fica lindo. Aí eu tenho uma tatuagem linda pro meu portfólio, pra eu postar no Instagram, uma tatuagem super impressionante, e além disso ele vai sair na rua com a puta tatuagem grande, impressionante, e um monte de gente perguntando, pô, quem que fez? Ele falando, foi o Vieira que fez, falando do meu nome, fazendo propaganda pra mim. Então faz a tatuagem super impressionante, faz a tatuagem gigante, faz um negócio grande, cara. Entendeu? Além disso, vocês vão deixar o cliente muito feliz, entrega mais do que ele contratou, mais do que ele pagou, entrega sempre um pouco a mais, vai ficar feliz, o cara vai ficar felizaço, entendeu? Então, acho que o primeiro erro é esse, tatuagem pequena, cara, tatuagem poderia ser maior, tanto aqui como aqui. Eu terminaria essa tatuagem aqui, ó. Olha o espação que faltou, né? A tatuagem pequena pro antebraço. Tudo bem, a gente já falou disso, eu já conversei bastante com o Leandro sobre isso.
Mas é difícil mesmo. Às vezes você encaixa a tatuagem, você acha que tá do tamanho certo, aí você só percebe depois que ficou pequena. Tá tudo bem, faz parte, mas tem que dar uma melhorada nisso. Vamos lá. Que tem alguns pontos importantes desse trabalho, tem alguns pontos pra gente conversar. Primeira coisa que eu noto aqui é a falta dos tons mais claros, sabe? De sombras bem claras. Olhando para esse trabalho, me dá a sensação de que é um black work, tipo um black work. Parece que não é realismo. Parece que não tem sume, parece que foi feito sem sume, parece que foi feito só com preto puro. O Leandro, ele trabalha muito bem. Esse trabalho aqui tem alguns vacilos que geralmente ele não comete. Eu acho que esse aqui não foi um bom dia pro Leandro. Porque você vê que o que você consegue notar aqui? Eu consigo notar um preto bem escuro, ó, aqui, ó, onde eu tô circulando, tá bem escuro, e consigo notar um meio tom, aqui, ó, um meio tom, que eu tô circulando agora, ó, um meio tom. Cadê os tons claros? Aquela parte bem clarinha, aquela sombra bem clarinha, sabe? Cadê que eu não tô vendo? Tem um pouquinho aqui embaixo, uma sombra clarinha, ó, um pouquinho aqui embaixo, mas só. De resto, tá parecendo um black work, parece que ela fez inteira com preto puro. Acho que faltou aqueles tons mais claros no rosto, por exemplo, aqui na testa, que tá sem sombra nenhuma, ó, aqui, poderia ter uma sombra bem clara. Sabe, aquela sombra bem clarinha, aquele sume bem levezinho, que é só pra dar uma quebrada, pra não ficar sem nada. Eu acho que faltou o sume mais claro aqui, tá parecendo um black work. E, além disso, eu achei esse trabalho muito marcado, tá? Eu acho que tá todo marcado. Não tem problema, eu não sou aquele cara que fica, e a sombra tem que ser super lisinha, não tem essa. Não se importa com isso, geralmente o cliente não é tão técnico assim. Então, não precisa ser aquela sombra super lisinha, mas nesse trabalho que eu acho que ficou muito marcado, eu acho que passou um pouco da conta. Acho que é um trabalho que tá muito marcado. Olha o tanto de marca, tá tudo quadrado essa sombra. É uma sombra que tá quadrada, cara. Então, sombra muito marcada. Tá faltando tom claro, não tô vendo os tons mais clarinhos, tô vendo tudo... ou é preto, ou é um tom médio, escuro e pele. Não tem aqueles tons clarinhos que fica entre as coisas, dando um charme pra tatu, saca? Eu acho que faltou isso. E, bom, aqui em cima não foi feito, né? Mas eu acho que isso aqui talvez o cara não aguentou. Dá pra ver que essa parte de cima da coroa de espinhos não foi feita, mas provavelmente o cliente ele não aguentou. Deixa eu dar uma dica pra vocês relacionado a olho. Importante, ó. Olho, eu acho, é uma dica extra aqui, tá, pessoal? Olho, sugestão pra vocês, não façam esse traço aqui, ó. Esse traço de baixo, ó. Esse aqui, ó. Não façam esse traço de baixo. Olho, experimentem quando vocês forem fazer o olho, fazer os traços de cima, aí faz os cílios e tal. Embaixo vocês fazem uma sombra, finaliza com sombra, não faz um traço muito marcado. Se for fazer traço, faz com a 3RL bem fininha e já mata ela na sombra ali, coloca uma sombra tampando ela. Fica mais bonito, fica um pouco mais realista do que essa linha aqui embaixo, ó. Não pode ter essa linha de baixo, tá vendo? Deixa eu passar exatamente por cima pra mostrar pra vocês de que linha que eu tô falando. Tô falando dessa aqui, ó. Entendeu? Ali eu terminaria meio que numa sombra, não faria o traço. Então, aqui a gente percebe, ó, sombras no lugar errado, aqui muito escuro, ó. Olha como tá escuro aqui em cima. Se você olhar, antes de eu falar, parece que não, mas agora que se eu falar, você começa a analisar com calma, vê se não parece que tomou um socão no olho. Uma muquetada no olho, ficou com o olho roxo. Muito escuro, cara. As coisas precisam fazer sentido. Se tá tão escuro aqui, então deveria ter uma sombra mais escura, talvez aqui, né, daqui pra cá. Aqui deveria estar mais escuro, então. Deveria ter mais sombras bem escuras, então. Acho que ele tá tudo meio que num meio tom e só em cima do olho, pretão, muito escuro, sabe? Eu acho que errou um pouco na mão dessas sombras. Marcada demais e só sombra escura. Não tô vendo uma sombra clarinha para dar uma quebrada, para ficar um pouco mais estiloso esse trabalho. Acho que esses são os pontos dessa tatuagem. Me dá a sensação, Leandro, aí você me fala, depois você me manda no WhatsApp se eu tô certo ou se eu tô errado. Me dá a sensação de que esse trabalho foi feito com pressa. Por experiência própria, pelos erros que eu já cometi na minha carreira e pelas cagadas que eu já fiz por estar com pressa, me dá uma sensação de que fez com pressa. Talvez porque o cara tinha hora para ir embora, talvez porque o cliente estava sentindo muita dor, mas dá a sensação de que foi feito com pressa. Por quê? Eu vou explicar.
pela falta de sombra clara. Fazer sombra bem clarinha dá trabalho, demora pra caramba pra fazer. Como demora, dá mais trabalho pra fazer, então, talvez por isso que não fez. Só foi fazendo as sombras mais escuras. Esse é o primeiro ponto. Tatuagem menor, pequena. O Leandro, a gente já conversou sobre isso. Ele sabe que a tatuagem tem que ser maior e mesmo assim fez menor. Aqui não tem nenhuma sombra clarinha, cara. Aqui, ó, nenhuma sombra clarinha do lado dessa cruz, né? Aqui, ó, tatuagem pequena demais. E também aqui, ó, a parte de cima, essa coroa que não foi terminada. Todos esses detalhes me levam a crer que foi feito com pressa. Que esse trabalho foi feito um pouquinho rápido porque o cliente tinha que ir trabalhar ou porque o cliente estava sentindo muita dor, algo do tipo. E como eu já disse aqui, é meio clichê falar, mas na tatuagem é um fato. A pressa é inimiga da perfeição. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu tô sempre aqui avaliando o tatu. Eu tô me dedicando para trazer um avaliando o tatu toda semana aqui para vocês, beleza? É isso aí. Muito sucesso na sua carreira. É isso que eu te desejo sempre. E até o próximo vídeo.